Bom, vamos dar início, né, ao estudo de técnicas de resposta em frequência para análise e projeto, né, de sistema de controle. Então, essa primeira aula introdutória, a gente vai ver o que é que a gente chama de resposta em frequência, né, os conceitos básicos, e vamos falar sobre diagramas de Bode, que são provavelmente o que, né, que é provavelmente a ferramenta de representação gráfica mais usada para representar a resposta em frequência. Muito bem, então, o que é que tem a ver, né, resposta em frequência com o sistema de controle, esse tipo de método, em que situações é usado, né? Então, são métodos antigos, assim, digamos assim, né? Estão aí desde os primórdios da teoria de controle. Tá? A teoria de controle, uma grande parte foi desenvolvida em cima do projeto de amplificadores realimentados, certo? Então, a resposta de frequência era algo, digamos assim, fácil, né, de obter experimentalmente dentro dessa aplicação. Então, muitas técnicas de análise e projetos foram desenvolvidas, né, usando essa técnica. Durante um certo tempo ela deixou de ser tão usada assim, porque, como a gente vai ver, é uma técnica baseada em gráficos, né, assim, não é uma técnica que, digamos assim, fácil de calcular as coisas, de projetar um controlador na ponta do lápis, digamos assim. Né? E então ela foi um pouquinho deixada de lado em detrimento de outras técnicas mais computacionais, né? Mais algorítmicas. Mas depois ela retomou assim, digamos, a importância, e a gente vai discutir muito por que isso, né? Então, uma das vantagens, né, ela tem uma certa facilidade, ela proporciona facilidade para lidar com incerteza nos modelos dos processos, facilidade para lidar com atraso de transporte, e mesmo que o projeto não seja feito, né, usando essas técnicas, ela serve como ferramenta de análise do controlador ou da malha, né, da malha que foi obtida com o controlador projetado até por outras técnicas, né? Então, para analisar, por exemplo, robustez, né? Robustez, que é a capacidade do sistema em prover o desempenho adequado, mesmo na presença de incertezas no modelo, de perturbações. Tá? Então, nós vamos ver que tem algumas medidas, né, na resposta de frequência que nos dão essa informação de robustez. Agora, o projeto em si, né, análise você pode fazer em praticamente toda a situação, mas o projeto em si ele é mais feito para sistemas que são estáveis em malha aberta, ou estáveis, talvez não biboestáveis, né, eventualmente pode ter até algum polo na origem ou no eixo imaginário, mas sistemas que têm polos no semiplano direito, né, em caso contínuo, não são muito tratados, assim, não são muito adequados para o projeto de controle usando essa abordagem. Certo? Isso tudo vai ser discutido ao longo das aulas. O que é resposta de frequência? A resposta de frequência é o comportamento, ou é a resposta do sistema em regime permanente quando esse sistema é excitado por entradas senoidais. Certo? Então, vamos pegar aqui um sistema linear invariante no tempo, representado por uma função de transferência racional e própria, né? Grau do numerador menor ou igual ao grau do denominador. E vamos aplicar a entrada senoidal, tá? Seno de ômega t. Então, essa aqui é a transformada de Laplace, de S, que a gente pode decompor dessa forma. E o cálculo da resposta com condições iniciais nulas transformada de Laplace, a função de transferência vezes transformada de Laplace da entrada.
certo? Então, coisa que nós já fizemos bastante. Sem perda de generalidade, nós vamos considerar que todos os polos da função de transferência são distintos. Tá? Só para facilitar a expansão em frações espaciais. Né? Então, aqui são os polos, ó, P1 até Pn, porque eles são todos distintos, então a expansão em frações espaciais seria dessa forma. Então, esses termos aqui são da expansão relativa à função de transferência, aos polos, e aqui a expansão do termo relativo à entrada, né? Dessa parte daqui. A gente está supondo também que a função de transferência não tem nenhum polo igual a mais ou menos J ômega, né? Certo? Tem nenhum polo que tem a mesma raiz do denominador da transformada de Laplace do sinal de entrada. Então, o que, é que vai acontecer? Quando a gente fizer a transformada inversa, a gente tem aqui essas exponenciais, e aqui eu esqueci de falar, né? Mas aqui, ó, esqueci de escrever, mas a gente vai supor, não, está escrito aqui, desculpe. A gente vai supor que o sistema é bibistável, né? A função de transferência é bibistável, ou seja, todos os polos têm parte real negativa. Então, todos esses termos aqui de C1 exponencial de P1t até Cn exponencial de Pnt, quando t tende a infinito, né? Então todos os polos têm parte real negativa, quando t tende a infinito, o sistema tende a zero. E a resposta em regime permanente é C, composta só por esses dois termos aqui, certo? Então a gente tem que calcular o resíduo, C0, e calculando C0 a gente já tem o resíduo dessa outra parte aqui, que é o conjugado, né? A gente já sabe isso também. Então, C0 é y vezes S, né? Então, pegando aqui, ó, são esses dois termos aqui, né, da expansão. Multiplicando S por y de S por S menos J ômega, fazendo S igual a J ômega. Tá? O C de S vai ser, ó, então se a gente voltar para cá, ó, aqui é o y de S. Aí quando eu multiplicar por, né? Então, esse termo aqui pode ser fatorado assim. Então, quando eu multiplicar o y de S por S menos J ômega, ele vai desaparecer aqui. E quando eu fizer S igual a J ômega, eu vou ter vou ter J2 ômega no denominador. Ômega sobre J2 ômega. Tá? Então, vai ser G de J ômega, ômega sobre J2 ômega. Tá? G de J ômega, ômega sobre S mais J2 ômega. Então, aqui eu não substituí ainda, né? O S igual a J ômega. Então, quando substituir, é aquilo que eu falei, ó, G de J ômega, ômega sobre J2 ômega. O ômega corta com esse, fica só G de J ômega sobre J2. Tá? Então, esse é o C0. E o conjugado dele vai ser o conjugado do numerador dividido pelo conjugado do denominador. Tá? O conjugado do numerador é o G de menos J ômega. Isso dá para ser demonstrado, mas eu nem usei essa propriedade na verdade, eu simplesmente substituí. Eu fiz como se não soubesse que o C0 é o conjugado, G de menos J ômega sobre menos J2. Certo? Então, esse G de menos J ômega é o conjugado de G de J ômega, que é o módulo. Tá? Então, G de J ômega na forma polar, módulo exponencial J ângulo de fase. Tá? E o conjugado dele, G de menos J ômega, módulo exponencial de menos J ângulo de fase. Certo? Então, agora eu vou substituir isso daqui no YSS, ó, expressão do YSS, eu substituir o C0 e o C0 conjugado. C0 e C0 conjugado, substituir aqui. E agora eu vou substituir o C0 e o C0 conjugado pelas suas formas polares, né? Isso aqui que a gente já viu aqui em cima. Eu posso colocar o módulo de G de J ômega em evidência. Certo? E eu tenho essa expressão aqui. Tá? Então, fiz duas coisas aqui. Eu botei o módulo em evidência, e aqui exponencial J ângulo de G de J ômega exponencial de J ômega t, produto exponencial da soma. Então, fiz isso aqui, fiz isso aqui. Tá? Então, esse termo aqui que está entre colchetes é o quê? É o seno de ômega t mais o ângulo de fase de G de J ômega.
Então, essa é a resposta à entrada senoidal, seno de ômega t, de um sistema linear invariante no tempo representado por G de S. Sistema bigo-estável, né? Tá certo? Então, qual é a conclusão? É que, quando o sistema é excitado pelo seno de ômega t, sua resposta em regime permanente é uma senoide com a mesma frequência ômega, mas com a amplitude multiplicada pelo módulo de G de J ômega e essa senoide defasada do ângulo de fase de G de J ômega. Tá? Então, esse é o resultado conhecido. Um sistema linear excitado por um seno de ômega t, a resposta em regime permanente é uma senoide com a mesma frequência. Certo? Isso não é verdade no sistema fonolinear. No sistema fonolinear vão aparecer outros termos, os chamados harmônicos, né? São senoides com frequências múltiplas de ômega, né? Então, no caso linear, não. Tá? Então, outra coisa importante aqui é que então, as únicas informações, né, eu já sei que vai ser uma senoide com a mesma frequência, as únicas informações que eu preciso saber para conhecer a resposta à senoide é o módulo, quer dizer, a amplificação que vai ter, que é o módulo de G de J ômega, e o ângulo de fase. Então, a gente vai chamar essa função G de J ômega de resposta de frequência. Tá? Aqui está resumindo aquilo tudo que eu falei, né? Tá? Então, o comportamento desse sistema, a entrada senoidais, é completamente determinado por G de S, para S igual a J ômega, que é o G de J ômega. Então, G de J ômega é o que a gente chama de resposta de frequência do sistema representado por G de S. Certo? Então, isso é a resposta de frequência, essa é a definição. Aqui alguns exemplos, ó. Na verdade, um exemplo, né? Sistema aqui de primeira ordem, o G de S e o G de J ômega. Certo? Módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador, raiz da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. E o ângulo de fase do numerador, que é 0, menos o ângulo de fase do denominador, arco tangente, parte imaginária sobre parte real. Certo? Então, se eu aplicar uma senoide, seno de ômega t com diversas frequências, né? 1, 5 e 10. Então, quando a frequência é 1, tem aqui o módulo e a fase. Quando a frequência é 5 radianos por segundo, aqui o módulo e a fase. E quando é 10 radianos por segundo, aqui o módulo e a fase. É a resposta de frequência, né? Para essas frequências daqui. Tá? Então, o que a gente observa aqui com o módulo é que ele diminui, né? Quando a gente aumenta a frequência da entrada. Então, isso é característica de um filtro passa-baixo, né? Então, em baixas frequências ele tem uma amplificação até do sinal de entrada, depois ele vai ter uma atenuação com o aumento da frequência. Essa defasagem aqui, né, é um ângulo de fase. Qual é a repercussão disso na resposta? Certo? Na resposta eu posso, né, achar o tempo. A defasagem no tempo, né? Defasagem em segundos. Tá certo? Então, isso aqui é um ângulo em radianos, né? Tem uma frequência em radianos por segundo, um ângulo em radianos. Então, para uma dada frequência, por exemplo, 1 aqui, certo? O ômega, né? A frequência vezes o tempo de atraso, vai ser a defasagem em ângulo, né? No caso aqui em radianos. Então, se eu quiser achar o tempo, né, da defasagem, eu faço essa conta aqui, menos o ângulo em radianos dividido por ômega. Então, por exemplo, a ômega igual a 1, esse tempo, essa defasagem é de 1,11 segundos. Então, vamos ver aqui, ó. Tá? Aqui é a resposta de frequência, então, para ômega igual a 1 radiano, a resposta é senoide, né, seno de ômega t, então aqui para 1 radiano por segundo, o azul é o sinal de entrada e aqui o vermelho é o sinal de saída. Então ele tem um transitório e depois vira a senoide. Então essa, aqui era seno de ômega t, amplitude 1, então essa amplitude aqui é aquela que a gente calculou, é o módulo de G, que é 1,79 aproximadamente, né? Aqui.
E a defasagem, aqui nesse gráfico a gente só pode ver a defasagem em tempo, né? Então aqui, claro, pela escala aqui não vai dar, mas se você fizer aqui um zoom, você vai ver que essa defasagem aqui no tempo ó, é desse valor que a gente calculou aqui. Opa, desculpa. Esse valor que a gente calculou aqui de 1,11 segundos, tá? Bom, aí agora com ômega a 5 radianos por segundo, então veja que agora tem uma atenuação, né? O azul é o sinal de entrada. Aí aqui é aproximadamente 0,4 amplitude, a gente calculou aqui, é o módulo 0,39, 398, na verdade 0,4, né? Arredondando. E a defasagem aumentou um pouquinho em graus ou em radianos o ângulo. E quando é 10 radianos por segundo, aí o módulo é aproximadamente 0,2, né? Então, aqui, tá? Tá aqui o transitório, aqui veja que é aproximadamente 0,2 aqui, tá? O módulo. Tá? E uma defasagem que é maior aqui, né? A gente até vê visualmente, tá? Defasagem bem grande aqui. Então é isso a resposta de frequência, certo? Essa é a definição. Qual é a relação disso com o sistema de controle? Isso vamos ver em outras aulas, certo? Então, por enquanto, a gente está fazendo a revisão disso, né? É um assunto que você certamente viu em algum lugar de graduação. Quem fez engenharia elétrica, engenharia de computação, ou engenharia mecatrônica, com certeza viu esse assunto. A gente vai fazer a revisão e agora a gente vai falar da ferramenta principal de representação gráfica, tá? Da resposta de frequência, que são os diagramas de Bode. Certo? Então, G de J ômega, veja, é uma função, de ômega, né? que é um valor real, a frequência ômega, mas é uma função que tem a parte real e a parte imaginária. Ou tem um módulo e tem a fase, né? Então, se eu fosse representar essa função em um gráfico só, seria um gráfico tridimensional, que é complicado, assim, de dar uma boa, né? Não dá uma boa visualização em geral, né? Então, Bode, né, propôs esse diagrama que separar em dois diagramas. Um diagrama para o módulo, em função da frequência, e outro diagrama da fase em função da frequência. Sendo que o ômega, tá, a frequência, é representada em escala logarítmica. Por quê? Para poder representar uma gama maior de frequências, né? Se eu represento numa escala linear, se eu quiser representar frequências desde, sei lá, 1 radiano por segundo, ou sei lá, de 1 Hz até gigahertz, teria que ter uma escala enorme, né? Assim, o eixo horizontal muito extenso, e quando a gente usa escala logarítmica, a gente consegue representar uma faixa grande de frequências num espaço, digamos assim, mais reduzido, certo? Então, no começo, né, quando isso foi proposto, não existiam as ferramentas computacionais para desenhar esses diagramas, então tinha que ser feito na mão. Então, esse diagrama de Bode ele tem uma vantagem de permitir fazer esboços do diagrama real, né, a partir de diagramas simples, de termos mais simples. Certo? Então, isso é muito útil quando isso foi proposto. Né? Hoje a gente tem as ferramentas computacionais, mas continua sendo útil. Então, vou fazer aqui o mesmo discurso que eu fiz na aula de lugar das raízes. Né? Para que saber as regras de lugar das raízes, tem ferramenta matemática. Porque lembre-se que mais para frente nós vamos querer projetar controladores. E controladores têm o seu próprio diagrama de Bode. Tá? Então, quando a gente colocar um PI, eu tenho que saber o que aquele PI vai fazer com o diagrama de Bode, né, quando ele for acrescentado ao diagrama da planta, para saber qual é o efeito dele no sistema controlado. Então, para isso, eu preciso saber, né, como construir, quais são as características principais e como construir esboços simples de um diagrama de Bode. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a função de transferência racional, que é de S.
Tá? Explicitando aqui os polos e os zeros. E o G de J ômega é só substituir S por J1. O módulo, tá? Veja que aqui está fatorado em termos individuais. O módulo é o produto dos módulos. Então, primeiro, né? Módulo de numerador sobre denominador é módulo numerador sobre módulo denominador. O módulo do produto é o produto dos módulos. Tá? Então, quando eu destrincho isso aqui, ó, tá? Produto dos módulos, numerador e denominador. Só que assim, essa forma, quando eu for fazer um diagrama composto, que eu fizer aqui um produto desses dois termos, desses dois módulos, vai dar uma coisa complicada, né? Então, uma das coisas que Bode bolou foi, não, vamos desenhar esse diagrama em decibéis, tá? Vamos usar o módulo de decibéis. Por quê? Então, decibéis é 20, né? O módulo de decibéis é 20 logaritmo da base 10 do módulo G de J ômega. E aí o que vai acontecer? O log do produto é a soma dos logs, né? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. É o que está escrito aqui. E aí, quando eu for fazer um diagrama composto, em vez de eu ter que fazer o produto de dois diagramas, eu vou fazer a soma. Soma de dois diagramas. E esses diagramas de Bode, do jeito que foram concebidos, os diagramas aproximados, são retos, são compostos por retas, com inclinações padrão. Então, isso facilita que a partir de diagramas de cada termo desse aqui eu consiga fazer o diagrama geral, né? O diagrama global. Então, essa foi a ideia no começo. O ângulo de fase eu não preciso nem fazer, né? Já né? A fase de A sobre B, a fase de A menos fase de B, né? E a fase do produto é a soma das fases. Tá? Então, aqui também eu posso ter, se eu tiver diagrama simples, eu posso somar os diagramas. Certo? Tá, então é isso que está escrito aqui nos comentários. Então vamos ver esses termos simples, né? São poucos. São ganhos, integradores ou derivadores, termos de primeira ordem e termos de segunda ordem. Certo? Então vou pegar aqui um ganho, né? O simples ganho, G de ômega é o próprio ganho. O módulo é o módulo do ganho. E em decibéis 20 log. E a fase, aí vai depender, né? Se o ganho for positivo, a fase é zero. O ângulo de fase é zero. Se for negativo, é 180 graus. Certo? Tá? Então, é bem simples, né? Então, aqui eu tenho uma reta, né? O módulo e a fase também, né? O ângulo de fase também vai ser módulo. Então, aqui tem dois exemplos, né? GDS 0,1, ganho positivo. Então, G de J ômega é 0,1, módulo 20 log de 0,1. 0,1 é 10 elevado a menos 1, log de 10 elevado a menos 1 é menos 1, então isso aqui vai dar menos 20 decibéis. E como esse aqui é positivo, o ângulo de fase é 0. Já aqui eu tenho GDS menos 10, G de J ômega menos 10, o módulo disso aqui é 10, e em dB 20 log de 10 é 1, né? Então vai dar 20 decibéis. E o ângulo de fase é 180 porque o ganho é negativo. Então, estão aqui os ganhos, os diagramas de Bode desses dois exemplos. Tá? 0,1, então o módulo aqui, a gente viu que era, menos 20 dB. Então, acho que aqui está errado, né? Porque aqui está mais 20, tá? Então, depois eu vou corrigir aqui. Teria que ser menos 20. E o ângulo de fase 0. O outro que é menos 10, que o módulo é 20. E o ângulo de fase é 180. Certo? Então, aqui o único erro aqui é que aqui está 20, mas deveria ser menos 20. Tá? Depois eu vou corrigir no slide. Termos integrais, tá? Então o ganho é bem facinho, né? Módulo e fase constante. Termos integrais, vamos ver o que acontece. Integral é 1 sobre S, né? O integrador, G de J ômega é 1 sobre J ômega. Então o módulo é 1 sobre ômega,
em decibéis 20 log de 1 sobre ômega, que é ômega menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 20 log de ômega. Então, veja que, como a escala, né, como o ômega, né, é representar em escala logarítmica, tá? Então, o eixo horizontal tem escala logarítmica, isso aqui vai dar uma reta em função do logaritmo, né? Uma reta com inclinação. Menos 20 vezes o log, né? Aí como é que a gente lê essa inclinação, né? Então veja que o logaritmo, né, quando eu aumento, né, quando eu multiplico a frequência por 10, tá, eu acrescento uma unidade no logaritmo, não é isso? Porque o log de 10 é 1. Certo? Então, a cada vez, né, que a frequência é multiplicada por 10, eu tenho uma queda de 20 decibéis. E esse intervalo entre a frequência ômega e 10 vezes ômega a gente chama de uma década. Certo? Então, essa reta daqui ela vai cair 20 decibéis ou 20 dB por década. Certo? Então, esse gráfico aqui vai ter, desse termo integral, isso é uma reta com inclinação de menos 20 decibéis por década. Já o ângulo de fase, ó, 1 sobre J ômega, é a mesma coisa que menos J 1 sobre ômega, para ser menos 90 graus. Então está aqui o diagrama, tá, do termo integral. Aumentei aqui um pouquinho, né, para ficar melhor. Então aqui, veja que tem uma reta aqui. E aqui, ó, veja que eu tenho aqui, daqui até, na escala horizontal, eu vou de 10 elevado a 0 até 10 elevado a 1, que é uma década. Então, em uma década, ele passou de 0 a menos 20 dB. Menos 20 dB por década. Agora, o termo derivativo, né? O termo derivativo é o oposto, né? É o inverso, né, do termo integral. Então, é S, que é J ômega igual a J ômega, o módulo 20 log de ômega e a fase mais 90. Então veja que quando eu passo para decibéis, ou quando calculo o ângulo, é o oposto, é o negativo, né? É o negativo do termo integral. Então o termo derivativo, o gráfico vai ser o gráfico do termo integral rebatido em relação ao eixo horizontal, ao eixo ômega, né? É o que a gente vê aqui nessa figura, certo? Então, isso aqui que a gente acabou de ver, a relação entre o integral e o derivativo, a gente pode estender para termos mais gerais. Então, por exemplo, se eu tenho um polo de primeira ordem, então eu vou ter um gráfico. Então, se esse, né, em vez de ter esse polo, né, vamos pensar assim, sei lá, um polo menos 2. Tá? 1 sobre S menos 2, S mais 2. Então, eu vou ter um gráfico. Se agora eu quiser saber o gráfico do 0 menos 2, o gráfico de S mais 2, no diagrama de Bode, né, vai ser o do polo de 1 sobre S mais 2 rebatido em relação ao eixo ômega, certo? Então a gente vai, quando a gente souber, né, como são os gráficos dos polos, automaticamente a gente vai saber como são os gráficos do zero, certo? Então vamos ver aqui agora o diagrama de Bode dos termos de primeira ordem. Tá? Os termos de primeira ordem. Então aqui, ó, eu tenho um polo real, né, que é uma função de transferência padrão de primeira ordem, 1 sobre tal S mais 1, com tal positivo, né, de livro estável. Aqui o G de J ômega. Aqui o módulo em valor absoluto e aqui em decibéis. Ó, 20 log disso, ó, 1 sobre raiz de tal ômega ao quadrado mais 1. 1 sobre raiz a gente pode escrever como tal ômega ao quadrado mais 1 elevado a menos meio, né? Certo? E aí o menos passou para cá, ó, e o meio também eu passo aqui multiplicando, né? Então vai ficar menos 10 log de tal ômega ao quadrado mais 1. Esse é o módulo em decibéis. Esse gráfico aqui não é um gráfico trivial, certo? Não é uma reta como no caso do integrador. Mas aí, qual foi a análise e foi a sacada aí
quando esse diagrama foi desenvolvido. Em vez de eu fazer o gráfico exato, eu vou fazer um gráfico aproximado. Então, eu vou analisar o comportamento assintótico desse gráfico. Então, o comportamento assintótico vai ser quando o ômega tende a zero e quando o ômega tende a infinito. Certo? E quando é que, né, baixa frequência e alta frequência, né? E como é que eu vou definir quem é baixa frequência e quem é alta frequência? Então, eu vou definir uma frequência aqui, né, que é quando tal ômega igual a 1. Certo? Ou ômega igual a 1 sobre tal, né? Tal ômega é esse produto aqui. Quando o ômega, né, tal ômega for muito menor do que 1, ou ômega muito menor do que 1 sobre tal, vou dizer que estou em baixa frequência, e quando tal ômega for muito maior do que 1, eu vou dizer que eu estou em alta frequência. Então, quando tal ômega é muito menor do que 1, ele fica desprezível em relação a 1, então aqui fica menos 10 log de 1, que é 0. Certo? Então, a gente tem uma síntota de baixa frequência, que é uma reta 0 dB. E quando tal ômega é muito maior do que 1, o 1 fica desprezível em relação a tal ômega, então esse aqui vai ficar menos 20 log de tal ômega, que é o que está escrito aqui. Tá? Log do produto, soma dos logs, né? Menos 20 log de tal, menos 20 log de ômega. Então eu tenho aqui um valor constante, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma reta com inclinação menos 20 dB por década. Certo? Então esse é o comportamento em altas frequências. Então como é que seria, né? Onde é que essas frequências se encontram? Elas se encontram na frequência ômega tal igual a 1, ou ômega igual a 1 sobre tal. Essa frequência a gente chama de frequência de corte. Certo? Nessa frequência, o módulo, tá? O módulo de G de J ômega, substituindo aqui, ó, certo? Vai ficar, nessa frequência aqui, esse produto é 1, menos 10 log de 2, que é menos 3 aproximadamente. Tá? Então, a frequência de corte para o termo de primeira ordem é a frequência no qual o módulo cai de 3 dB em relação ao módulo de baixa frequência, que é 0 dB. Né? Então, inclusive, isso se tornou a definição de frequência de corte no sistema, no filtro, né? Ó, frequência de corte é a frequência que o módulo, de um filtro passa abaixo, é a frequência que o módulo cai 3 dB em relação ao módulo de baixa frequência. Certo? Bom, e aí, se eu quiser fazer o diagrama aproximado, eu vou fazer o diagrama das assíntotas, que vai ser uma reta de 0 dB, uma reta horizontal, para ômega menor ou igual à frequência de corte, e uma reta menos 20 dB por década para ômega acima dessa frequência de corte. Certo? Já já a gente vê esses gráficos aqui. O ângulo de fase. O ângulo de fase aqui, ângulo de fase do numerador menos fase do denominador, menos arco tangente tá ômega, sobre 1, né? Parte imaginária sobre parte real. E aqui, se a gente for fazer essa mesma análise, né? Então, quando o ômega, tal ômega é muito menor do que 1, isso aqui tende a 0 grau. E quando tal ômega é muito maior do que 1, isso aqui tende a 90 graus negativo, né? Porque tem esse menos aqui, menos 90 graus, né? Aquele arco tangente tendendo a infinito, né? Então é quando o ângulo tende a 90 graus, então fica menos 90 graus. Na frequência de corte, esse ângulo é 45 graus. Então se eu quiser fazer um gráfico bem grosseiro, uma aproximação bem grosseira, desse gráfico de primeira ordem, eu boto 0 grau para baixas frequências, até a frequência de corte, e depois já pulo para menos 90, né? Então esse é um gráfico grosseiro. Bom, né? Existem outras maneiras de fazer uma aproximação menos grosseira, mas essa ajuda a mostrar a tendência, né? A tendência de baixa frequência, a tendência de alta frequência, mas para o gráfico da fase não ajuda muito no intermediário, tá? Mas como eu falei, a gente não, o nosso objetivo aqui não é saber, né, fazer essa análise das assíntotas, assintótica não é saber fazer um esboço preciso, para isso tem as ferramentas matemáticas, é a gente saber a tendência, as tendências, certo? Fazer um esboço aproximado. Então tá aqui, esse aqui
é o diagrama de módulo e o diagrama de fase. Então, o diagrama de módulo, ó, 0 dB. Tá? Então, a frequência de corte aqui, ó, aqui é o tal, né? Então, a frequência de corte é 1 sobre tal. Então, vai ser 2. 2 é aqui, ó, aproximadamente aqui, né? Então, se eu fosse fazer uma aproximação grosseira, eu ficaria de 0 até 2. 2 é onde tem esse primeiro tracinho aqui. 0 até 2 com 0 dB e depois uma reta 20 dB por década, né? A partir da frequência de corte, que no caso aqui seria 2 radianos por segundo, que é o módulo do polo, né? O polo aqui é menos 2. A frequência de corte é o módulo do polo. Tá? E a fase, ela começa aqui em 0 e depois tende a menos 90, que a gente viu, né? O gráfico grosseiro chegaria aqui 0, 0, 0, chega em 2, pula para 90 graus. É uma aproximação ruim, mas a tendência de baixa frequência e de alta frequência estaria correta. Certo? Então esse aqui é o termo de primeira ordem. O polo de primeira ordem, se for o 0, o gráfico rebatido em relação ao eixo horizontal, aquilo que a gente já viu, né? Então, na verdade, a fase aqui vai subir para 90 graus e o módulo vai subir mais 20 dB por década a partir da frequência de corte, que continua sendo 2. Muito bem. Termo de primeira ordem é tranquilo. Termo de segunda ordem já vem essa complicação, né? Ó, aquela nossa função de transferência com o QC, que é o coeficiente de amortecimento, e o ômega-n, que é a frequência natural não amortecida. Aí aqui, para fazer o diagrama de Bode, a gente coloca numa forma padrão, a gente divide aqui em cima e embaixo por ômega-n ao quadrado. Tá? Então ele fica aqui nessa forma. Geralmente a gente coloca nessa forma esses termos de segunda ordem para poder traçar o diagrama de Bode, né? Padrão, digamos assim. E aqui, ó, o QC entre 0 e 1. Por quê? Subamortecido. Porque nessa situação a gente tem os polos complexos, conjugados. Porque se eu tiver os polos reais, é como se eu fosse um produto de dois termos de primeira ordem, que a gente já tratou. Tá? Então, o que eu chamo de termo de segunda ordem é quando tem os polos complexos conjugados. Eu coloquei o 0 e 1 aqui, incluí no intervalo, né, que são os limites, né? Quando for 0 e quando for 1. Quando for 1, né, os polos são reais iguais, no caso criticamente amortecido. E quando for 0 é o caso marginalmente estável, né? Os polos imaginários. Então, eu coloquei como limite aí desse caso, certo? Aí aqui o desenvolvimento do G de J ômega, né? Substituindo S por J ômega, a gente fica com essa expressão. E a gente vai poder tirar o módulo e a fase, ó. Aqui o módulo, tá? 1 sobre parte real ao quadrado vezes parte imaginária ao quadrado. Em decibéis, menos 20 log. Aí aqui a raiz, né, fica meio, então vai ficar menos 10 log desse bicho aqui. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Análise baixa frequência, alta frequência. E a frequência de corte agora vai ser o ômega-n, tá? Que a gente vai considerar. Então, se a ômega for muito menor do que o ômega-n, ou seja, ômega sobre ômega-n é muito menor do que 1, quer dizer que isso aqui vai ser pequeno. Então, esses termos aqui ao quadrado, eles vão ficar desprezíveis em relação ao termo constante, que é 1. Então, vai ficar menos 20 log de 1, que é 0. Tá? Então, baixa frequência é uma reta 0 dB. Agora, o que é que acontece quando o ômega é grande, né? Ômega sobre ômega-n é muito maior do que 1. Então, o 1 fica desprezível aqui, em relação a ômega sobre ômega-n. E aqui, ó, veja que aqui vai ficar ômega sobre ômega-n à quarta. Enquanto aqui eu tenho ômega sobre ômega-n ao quadrado. Então, o ômega sobre ômega-n ao quadrado vai ficar desprezível em relação a ômega sobre ômega-n à quarta. Então, no final, eu vou ter ômega sobre ômega-n à quarta, aproximadamente, que é isso daqui. Então, esse aqui é menos 40 log de ômega sobre ômega-n. Né? Aqui separando aqui, né, o log da razão é a subtração dos logs, né? E aqui eu vou ficar, aqui esse termo aqui é constante, aqui uma reta com inclinação de menos 40 dB por década.
Tá? Que é lógico, ó, quando é um polo real só, é menos 20 dB por década. Um par de polos complexos conjugados são dois polos. Então, dois polos, né, menos 20, menos 40 dB por década. Certo? Bom, as assíntotas da frequência de corte, como eu falei, agora é ômega N. Na frequência de corte, eu não tenho um valor, como no caso de primeira ordem, que era menos 3 dB. O valor da frequência de corte vai depender do que se. Tá? Então, a transição, né, desse diagrama aqui em torno da frequência de corte é muito mais complexa do que no caso de primeira ordem. Certo? Mas, assim, para ver a tendência, eu vou fazer 0 dB para baixa frequência e menos 40 dB por década para alta frequência a partir da frequência de corte. Então, essa aproximação vai ser boa na baixa frequência e na alta frequência, mas ela tende a ser ruim na frequência de corte, né, que é na transição. E a gente vai ver aqui que isso tem, nesse caso, segunda ordem, isso pode ser bem dramático. Por quê? Primeira coisa, esse módulo aqui, essa função aqui, esse módulo, ele pode ter um valor máximo, um pico, né? A gente chama de pico de ressonância e a frequência correspondente à frequência de ressonância. Quando é que isso caracteriza um pico? Né? Então, quando a derivada é zero. As frequências em que a derivada são nulas, né? Pode ser o máximo ou o mínimo, tá? Mas se a gente fizer aqui, a gente vai achar um máximo. E o máximo vai ser quando eu derivar isso aqui igual a zero, tá? Na apostila tem esse desenvolvimento todo, eu não vou fazer aqui. Eu vou achar essa frequência daqui, certo? Mas veja que essa frequência aqui, esse ômega é um número real positivo, né? O ômega R também. Só vai haver um pico, né? Essa frequência só vai ser válida se o que está aqui embaixo da raiz for positivo, maior ou igual a zero, né? Então, isso aqui corresponde a que se igual a 1 sobre raiz de 2, que é aproximadamente 0,71. Então, esse pico vai ocorrer quando o QC for menor do que 1 sobre raiz de 2. Certo? E substituindo esse valor no módulo, o valor do pico é esse daqui. 1 sobre 2 QC, raiz de menos QC ao quadrado. Certo? Então, já é uma diferença em relação à primeira ordem que não tem pico. Está aqui o ângulo de fase agora, né? Só pegar aqui, ó, essa expressão aqui, fazer 0 menos parte imaginária sobre parte real. Certo? Esse daqui, menos arco tangente. E aqui também, né? Eu vou fazer a análise de baixa frequência e alta frequência. Vou ver que na baixa frequência tende a 0 grau e na alta frequência menos 180, o que também é lógico. O termo de primeira ordem na alta frequência ia para menos 90. Como aqui eu tenho o termo de segunda ordem, são dois polos, menos 180 graus. E tem a transição, né? Na transição, ou na frequência de corte ômega n, a gente tem justamente o mesmo caminho, menos 90 graus. Então, o diagrama de fase aproximado, vou botar 0 grau antes da frequência de corte e menos 180 depois, relembrando que isso é uma aproximação grosseira, né? Então, tá aqui os gráficos, ó. Eu fixei ômega n igual a 1 e variei, né, o QC. Então, veja que tem uma diferença grande, ó, no gráfico, quando o QC varia. Tá? Aqui tá pequeno, não está detalhado, na apostila tem um detalhamento maior, mas quando é que o pico de ressonância, né, é maior? Quando o QC é menor. Então começa aqui, ó, 0,1 é o maior pico, e depois ele vai diminuindo à medida que o QC aumenta. Que é um comportamento muito parecido com o overshoot da resposta degrau, né? O overshoot também era assim, com um pequeno amortecimento o overshoot é grande, e aí ele vai diminuindo à medida que o amortecimento aumenta. Então, tem essa relação, em outra aula a gente vai explorar essa relação entre o overshoot e o pico de ressonância. E aqui o gráfico da fase, o 0, transição, menos 90, né? Menos 180. E aqui, essa transição mais brusca aqui é quando o QC é menor. Talvez quando o QC é menor, tem uma transição brusca aqui de 0 para menos 180. Então, quando o QC é maior, ele vai ficando mais suave. Aqui um 0, então o 0 complexo tem um efeito
inverso do polo, né? Então aqui, em vez de ser menos 40 dB por década, é mais 40. Em vez de ter o pico de ressonância para cima, tem um pico para baixo. Aqui tem um pico pequeno, porque o QC aqui não é tão pequeno, né? E a fase 0, ela faz a transição para mais 180. Pronto, então esses são os elementos básicos, né? Os elementos básicos, então eu consigo construir os outros elementos a partir ou construir diagramas compostos, com um número qualquer de polos, zeros, ganhos, integradores e derivadores, a partir desses elementos simples, né? Então qual é o procedimento? O procedimento é primeiro escrever os termos na forma padrão. Então aqui, ó, veja o que é que eu tenho aqui. Aqui eu tenho dois polos reais, um zero real e um ganho. Certo? Então cada termo desse aqui, de primeira ordem, eu vou ter que escrever na forma tal S mais 1, tal S mais 1. Que é o que foi feito aqui. Bom, então aqui eu começo aqui na forma padrão, certo? Aí o segundo passo é achar a frequência de cortes, né? Então aqui, ó, as frequências de corte são os módulos dos polos, né? Então a frequência de corte desse zero é 1 radiano por segundo, o desse polo é 2 radianos por segundo e desse polo é 4 radianos por segundo. Então eu tenho 3 frequências de corte, ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Então eu começo o gráfico das baixas frequências e aí eu vou mudando o comportamento a partir a cada vez que eu passo da frequência de corte, né? Então o módulo, vamos olhar aqui. Então eu começo aqui com 20 log de 0,5, que é o ganho, que é aproximadamente menos 6 dB. Quando eu chego, então tem uma reta constante, menos 6 dB. Quando eu chego em ômega 1, que é a frequência de corte associada ao zero, o zero faz o quê? 20 mais 20 dB por década. Então a partir daqui, de ômega 1, ele começa a subir mais 20 dB por década. E aí chega na nova frequência de corte, que é 2. Ômega 2, que é 2. Aí o que é que tem? Um polo, menos 20 dB por década. Então estava mais 20, foi para mais 20 menos 20, 0. 0 dB. E depois tem outro polo, a outra frequência de corte de 4. Aí, polo, menos 20 dB por década. E aí vai até o final assim, né? Certo? Então, começa aqui, ó, a reta, menos 6 dB, sobe mais 20, outra reta 0 dB, paralela, depois menos 20 dB por década. A gente vai ver o gráfico se está batendo com isso, né? E a fase, ó, 0 grau, aí vem o primeiro 0, mais 90, depois vem o polo, cai 90 para 0, depois cai mais 90, menos 90 graus. Então aqui é o gráfico real. Então realmente ele começa a menos 6 dB. Então em 1 radiano por segundo, que é aqui, ele deveria subir mais 20 dB por década. Vê que ele começa a subir, ó. E depois com 2, ele deveria ir para um platô, 0 dB por década. E em 4, ele começaria a menos 20 dB por década, certo? Então veja que não é um gráfico real, né, exato, não bate com o aproximado, mas a tendência está aí, né? Começou aqui menos 6, né, constante, teve a subida aqui por causa do zero, a descida e depois desceu menos 20 dB por década na alta frequência. Agora já o gráfico de fase ele é bem grosseiro, né? O nosso ele começava em 0, em 1 ele iria para mais 90, nem chegou nem perto, em 2 ele voltaria para 0, até que mais ou menos voltou. E em 4 ele iria para menos 90. Ele foi, mas não tão bruscamente. Então realmente na transição esse gráfico aproximado é muito ruim, mas a tendência ele acerta. Começou com 0, depois foi para menos 90. Aí no meio ele não representa bem, é o gráfico aproximado. Agora esse outro aqui tem agora eu tenho aqui dois integradores e um par de polos complexos conjugados e um par de zero complexos conjugados, e um ganho. Certo? Então, os polos complexos conjugados, aqui está errado, tá? Aqui, na verdade, ó, aqui são os zeros e aqui os polos, tá? Depois eu vou consertar
Os zeros e os polos aqui, né? O numerador, aqui na verdade aqui os polos, desculpe, né? P1, 2 são os polos realmente, mas P2, 3 não são polos, ainda são os zeros, né? Certo? Então vamos lá. Vamos colocar na forma padrão, que é essa daqui. Forma padrão para os termos de segunda ordem. Essa daqui. Divido tudo por ômega n ao quadrado. Então vai ficar... Opa! Vai ficar assim, né? Tá? De modo que aqui sempre fica 1, né? Pronto. Então, a gente tem dois integradores, tem um ganho, dois integradores, e eu tenho a frequência de corte 2, que é o ômega n para o polo, e 1 para o zero. Então, a do zero vem antes, né? Então, então a frequência de corte 1 e 2, né? 1 associado ao zero e 2 associado aos polos. Então, o modo que é que vai acontecer? De 0 até a primeira frequência de corte, eu tenho o quê? Eu tenho os polos na origem. Dois polos na origem. Então, cada um dá menos 20 dB por década. Então, já começa a reta com menos 40 dB por década, o módulo. Deslocado desse ganho aqui, que é 20 log de 10 a menos 2, que é menos 40, né? Tá? Então, reta com inclinação menos 40 dB por década, deslocada de menos 40 dB por causa desse ganho aqui. Aí vem a primeira frequência de corte, que é 1, que é associada ao zero. Então, os zeros são zeros complexos, mais 20 dB. Tá? Desculpe, mais 40 dB por década, né? Então, estava menos 40, veio zero, menos 40 mais 40, 0 dB por década. E depois, ômega 2, vem um polo. Par de polos complexos conjugados, menos 40. Então, começa menos 40, 0, menos 40. E os ângulos começam com menos 180, por causa dos dois polos na origem. Aí vem o zero, soma 180, vai para 0 grau, e depois desce para menos 180. Então, isso é o aproximado. Mas olha o real aqui. A tendênciazinha estava boa, menos 40. Aí chegou em 1, deveria ser uma reta aqui, 0 dB, até 2, de 1 até 2, né? E depois menos 40 de novo. Só que aí, nessa transição aqui, tá? Não ficou reto. Eu tenho um pico pronunciado para baixo e outro para cima. Por que esses picos são tão pronunciados? Por causa do QC. Ó. Os dois QC são muito pequenos. Ó. O QC associado ao polo, 0,005, e o QC associado ao zero, né? 0,02, são muito pequenos. A gente viu que quanto maior o QC, maior o pico de ressonância, né? Desculpa, quanto menor o QC, menor o pico de ressonância. Pronto, então é isso. Já o gráfico de fase ficou quase perfeito. Ó. Menos 180, 0 e depois 180. Por que o gráfico aproximado, que geralmente é grosseiro, ficou uma boa aproximação? Também por causa do QC pequeno. Quando o QC é pequeno, essa transição ela é mais brusca, né? Então é isso, tá? Então, a gente nunca vai com esses gráficos aproximados acertar esse meio campo aqui, mas as tendências a gente tem que saber acertar. E a gente vai ter que depois relacionar os controladores com essas tendências. Tá? Os controladores, vocês vão ver que tem um comportamento bem mais... Não tem essas aberrações aqui, porque a gente geralmente no controlador não coloca polos ou nem zeros no controlador com o QC muito pequeno. Então, a gente vai ter uma boa ideia, a partir desses gráficos aproximados, de como serão os gráficos dos controladores. Sistema de fase não mínima. Veja o que é que eu peguei aqui. Eu peguei dois sistemas, G1 e G2. O G1 é o sistema de fase mínima, tem um 0 aqui, menos 1, e o G2 tem um 0 de fase no mínimo igual a 1. Esses dois gráficos têm o mesmo módulo. Pode olhar. A resposta de frequência tem o mesmo módulo, que é esse daqui. Só que a fase aqui, né, a fase do G2, ela é um pouquinho diferente. Ela começa com 180, vai para 90 e vai para 0. Certo? Exercício para casa, conferir, fazer um esboço
tá certo? Do módulo de G2, do ângulo de fase de G2. Para você conferir que realmente ele começa com 180 e depois vai para 0, certo? Como exercício para casa, verificar isso. Isso aqui não foi um caso que a gente viu. A gente só viu os casos de polos e zeros negativos, né? Parcial negativa. Esse aqui é um polo com parcial positiva. Então, analisar o comportamento assintótico desse termo aqui. E aí, o que acontece? O gráfico do módulo é o mesmo, só que o gráfico da fase, quando você tem o zero positivo, ele tem uma variação muito maior, certo? Então, o que é que se prova, né? A gente não vai fazer aqui, mas o que é que se prova de modo geral? É que, dentre todas as funções de transferência que tem um gráfico de módulo igual, aquela onde ocorre a menor variação do ângulo de fase é aquela que tem os polos e os zeros no semiplano esquerdo. Então, menor variação de fase, fase mínima. Então, o sistema de fase mínima são sistemas que têm todos os polos e todos os zeros com parcial negativo. Todos os outros, no caso esse daqui, a gente diz que são sistemas de fase não mínima. Tá? Então, a fase não mínima pode ser no zero, que é como a gente usa, né, o termo zero de fase não mínima, quanto no polo. Assim. Então, se eu tiver esse polo aqui positivo, mas que tiver o mesmo módulo, vai ser também o sistema de fase não mínima. Ah, mas por que a gente com polo positivo não chama de sistema de fase não mínima? Porque o polo positivo tem uma propriedade muito mais importante, que é a instabilidade, né? Um polo com parcial positiva gera instabilidade, o sistema é instável. O sistema instável também é um sistema de fase não mínima, mas a propriedade de estabilidade é muito mais relevante do que questão de fase mínima ou fase não mínima. A gente diz que ele é instável. Tá certo? Então, o sistema de fase mínima é um sistema que tem todos os polos e todos os zeros com parcial negativo. Tá? Então, daí que vem aquela denominação. Então, tudo que não é fase mínima é fase não mínima. Tá? Por isso que aqui esse zero é um zero de fase não mínima. É isso que eu falei que está explicado aqui nesse slide. Certo? Finalmente, vamos... Como é que é o diagrama de Bode do sistema com atraso? Estudamos faz pouco tempo. Esse aqui é a função de transferência do termo de atraso, exponencial de menos ls, um atraso de L segundos. Essa função de transferência, quando a gente passa para ômega, né? Então vai ficar elevado a menos LJ ômega. O módulo da resposta frequente disso daqui é 1. E o ângulo de fase, exponencial de menos JL ômega, é menos L ômega. Certo? Então, o atraso não acrescenta nada no módulo, porque o módulo é 1, normal, né? Ele é só um atraso, mas ele causa um atraso de fase que aumenta com a frequência. Certo? Então, qual vai ser o efeito desse bicho aqui, quando ele colocar esse atraso numa função de transferência racional? Não vai ter efeito nenhum no módulo, mas ele vai causar uma queda imensa no ângulo de fase. Certo? E essa queda aumenta com a frequência. Então está aqui, ó, sistema de primeira ordem, um FOPDT, né? Sistema de primeira ordem com atraso. O módulo de primeira ordem tranquilo, ó, 0 dB, frequência de corte, menos 20 dB por década, não muda com atraso. Só que a fase, se não tivesse o atraso, ela seria o quê? Ela seria 0 e depois cairia para menos 90, né? Mas olha o que está fazendo aqui o atraso. O menos 90 está aqui, ó, ficou longe. Enquanto a frequência cai bruscamente aqui, né? Ah, mas não caía linearmente? Cai linearmente, mas lembre que o diagrama de Bode tem a escala logarítmica, né? Então, por isso que não é uma reta aqui. Né? É bem pior, né? Ok? Então, esse é o efeito do atraso que vai criar problemas quando a gente for calcular os controladores. Certo? Então, esse é uma revisão, né? Esse assunto é visto na graduação. Então, isso que eu fiz bem rápido, só para lembrar as coisas relevantes. O que é que a gente precisa saber aqui, né? Bom, a definição de resposta de frequência, resposta a entradas senoidais e
é representação gráfica como levantar um esboço simples de uma resposta de frequência do sistema linear, né? E a gente viu que esse esboço simples ele não é bom na área de transição da frequência de corte, mas ele nos dá a tendência, tá? E saber essa tendência, saber fazer um diagrama rápido, um esboço rápido, um diagrama de Bode, vai nos permitir escolher a estrutura do controlador mais para frente, né, para nos dar o desempenho que a gente quer para um sistema de controle. Ok? Então a gente termina por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.